quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo, já está aqui na minha tela, para a gente poder repercutir o que foi discutido e o que foi votado na reunião extraordinária. Nós tivemos a 12ª reunião extraordinária nesta quarta-feira. Reunião esta que aprovou em turno único a moção da vereadora Mariana Conte, que apela à reitoria da Unicamp pela revogação da aprovação de novos critérios para a renovação das bolsas de auxílio oferecidas pelo Serviço de Apoio aos Estudantes. A vereadora justificou a iniciativa. O Serviço de Apoio Estudante da Unicamp é um serviço que presta políticas de permanência estudantil. O que significa isso? Significa assim, o jovem, filho de trabalhadores, que não tem condições de se manter que tem condição de mudar, pagar um aluguel e arcar com todo o custo num momento tão difícil em que as coisas estão muito caras. Esse jovem que entra na universidade, é importante que se diga que a aprovação das cotas raciais, das cotas indígenas, e tem mudado o perfil, inclusive, da Unicamp. A Unicamp tem recebido muitos alunos de baixa renda, de alunos de escola pública. Esses alunos precisam de auxílio para poder permanecer na universidade. É muito comum o jovem ou mesmo um trabalhador, enfim, né, não são todos jovens, tem muitas pessoas que resolvem fazer a faculdade, a universidade, né, numa idade um pouco mais avançada, mas é muito comum que o ingressante na universidade, ele não tenha condições de se bancar para continuar os seus estudos. Muitos são obrigados a abandonar a universidade, então abandonam o sonho de cursar a universidade devido a falta de recursos. Então, é importante a política de moradia estudantil, de bolsas, de bolsa alimentação. Olha, uma outra moção aprovada pela Câmara é de autoria da vereadora Guida Calisto, que apoia o Conselho da cidade de Evanston, em Illinois, nos Estados Unidos, pela aprovação da política de reparação histórica pelos anos de escravização de sua população negra. Nos Estados Unidos, havia uma política até 1960 de segregação racial, né? Tinha lá grupos supremacistas brancos que reprimiam, que matavam a população negra. Então, quando a gente vê uma cidade americana, né, como Evanston, Illinois, apresentar um programa como esse de reparação histórica, nos enche de orgulho e saber que ainda tem resultado a luta. E outra moção que foi aprovada também na 12ª reunião extraordinária é de autoria do vereador Paulo Gaspar, que apela para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para regularizar a entrega de correspondência na cidade de Campinas. Lembrando que todas as moções que são aprovadas, elas são encaminhadas aos órgãos que dizem respeito a esses temas. E elas representam o posicionamento do Legislativo campineiro acerca de cada assunto. Também foi aprovado um requerimento de autoria do vereador Carmo Luiz, que requer votos de aplauso para o dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo. Lembrando que a gente está no Abril Azul. E a reunião foi encerrada por falta de quórum e ela está completa no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lembrando que semana que vem, como 21 de abril, é uma quarta-feira e vai ser feriado, a 13ª reunião extraordinária vai acontecer na terça-feira, dia 20 de abril, a partir das 9 horas da manhã. E todos esses itens que não foram apreciados na última quarta entram na pauta da semana que vem. Então, na próxima terça-feira, não teremos o programa Câmara Total, estaremos acompanhando a reunião extraordinária. Agora, ontem, Menabre, nós tivemos um debate público para falar sobre a renda básica municipal
que já está implementado em alguns municípios, e essa discussão aconteceu aqui em Campinas. Essa discussão aconteceu por iniciativa da vereadora Mariana Conte, lembrando que ela, juntamente com o vereador Paulo Búfalo, apresentaram um projeto a respeito da renda básica campineira. Olha, a reunião de ontem, que aconteceu de forma virtual, porque nós estamos nesse momento de pandemia, trouxe esse debate com experiências da renda básica em vários municípios. O secretário municipal de Planejamento de Belém falou sobre os 4 meses de trabalho e a implementação da renda básica na cidade paraense. Nós temos cerca de 2.000 famílias recebendo a renda básica da cidadania. Esse auxílio, nós chamamos de Bora Belém, né, que o nome que pegou aqui. E estamos no processo de visita frenética às famílias e mobilizando, divulgando para que famílias se cadastrem. O que é que nós aprendemos nesse processo? Aprendemos que sabemos pouco sobre os pobres. Precisamos avançar na compreensão estatística do que é a realidade dos extremamente pobres, né? Os extremamente pobres. Estou falando em 3 meses de governo, né? Em segundo lugar, há indícios de que o extremamente pobre em nosso município e a mãe extremamente pobre, ela não tem tempo para dispensar numa fila do CRAS para se cadastrar para receber benefícios. O ex-senador e atual vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy. Ele falou dessa ideia que defende há 30 anos e dos benefícios da renda básica universal. A vantagem da renda básica de cidadania é que nós vamos eliminar inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se a mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. E do ponto de vista então, eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa dizer só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. A pessoa está podendo decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciar, receber esse tanto e daí vem o governo, me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha do desemprego ou da pobreza. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. A vereadora Mariana Conte acredita que Campinas esteja atrasada por não implementar um programa como este. O horizonte é essa renda universal, né? E a renda universal, ela resolve muitos problemas, né? Resolve o problema, por exemplo, do critério de quem precisa e quem não precisa. Isso é tão difícil, né? Como que a gente define o critério? Como que esses critérios vão ser atendidos? Como identificar se esses critérios estão sendo, digamos assim, de alguma forma transgredidos? Então, eu acho que é muito importante essa ideia desse horizonte. Por outro lado, para a gente chegar nesse horizonte, a implantação e a experiência. É muito importante essa questão da experiência, né? Da gente começar a fazer esse tipo de política, que não é começar, porque tem uma trajetória. Campinas foi pioneira, como bem disse aqui o Eduardo Suplicy. Agora, Mirna Abreu, nós tivemos ontem também um outro debate público, esse em relação ao acolhimento inicial da Covid-19. Isso mesmo, o debate foi presidido pelo vereador Zé Carlos, que é o presidente da Câmara Municipal de Campinas, e trouxe aí a fala do prefeito de Chapecó, em Santa Catarina, que falou sobre a experiência que tem vivido na cidade nestes 4 meses em que está no cargo. Cadastro completo de cada cidadão que consulta. Nome dele, nome da esposa, nome dos filhos. Onde os filhos trabalham, a esposa e os filhos estudam. Quando ele faz o teste, se ele positivou, automaticamente essa relação vai para o central de Covid
E o telefonema será para cada estabelecimento onde a família está ligada. Se é na escola, para o diretor da escola, se é na empresa, para a empresa. E obrigatoriamente todos são dispensados a voltarem para o lar. Estando no lar, uma equipe médica vai monitorar o estado de saúde do positivado. Se alguém no lar demonstrar qualquer sintoma, nós temos uma unidade móvel de Covid, que é uma ambulância, montamos uma farmácia, um médico, um enfermeiro e também um farmacêutico. Esta viatura vai na casa do positivado, testa toda a família e imediatamente começa a prescrever o medicamento e tratar aquele que está ali. Participou do debate a médica Luciana Cruz, que é favorável à utilização de medicamentos no início dos sintomas e disse que muitos países pelo mundo também estão estudando e os utilizando. Nós temos um grupo muito forte de médicos nos Estados Unidos, comandado pelo Dr. Paul Merrick, que é um pneumologista e intensivista, que tem o Dr. Pierre Corey, que também está junto defendendo a ivermectina. Temos o Dr. Thomas Borod, da Austrália, que é um médico extremamente respeitado, que desenvolveu uma combinação de medicamentos que todos devem conhecer, que trata o H. pylori e a úlcera péptica. Junto com isso, temos o Dr. Andrew Hill, na Inglaterra, que também fez uma meta-análise, fez os estudos e também chegou à conclusão que a ivermectina diminui a morbimortalidade da doença. Temos os médicos de Portugal pedindo, porque também estão vendo melhor. Então, assim, isso é uma discussão mundial, tá? Isso precisa ser deixado bem claro, porque uma das coisas que a mídia tenta dizer é: isso é uma coisa só do Brasil. Mentira, o mundo inteiro clama por mudanças na conduta do tratamento dessa doença. O presidente da Câmara, vereador Zé Carlos, acredita que outros debates como esse devem acontecer aqui no Legislativo. Outros debates poderão vir à tona ainda, estamos abertos a isso. Então, eu faço positivamente um balanço desse debate, porque muitas dúvidas se fizeram ser esclarecidas. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que só no Brasil, quando a ciência não reconhece esse medicamento como eficaz no combate a essa pandemia? A doutora Luciana deu uma explanação que vários países estão utilizando esses medicamentos. Agora aí vem a pergunta, por que no Brasil não utilizar? Olha, e essa semana foi recheada de debates aqui na Câmara Municipal de Campinas. Na última terça-feira, por iniciativa da vereadora Guida Calisto, do PT, aconteceu aqui o debate chamado Ditadura e Golpe, ontem e hoje. Nós escolhemos esse tema porque no último dia 31 de março agora é o aniversário, né, dessa triste lembrança, 57 anos do golpe militar no Brasil, e um golpe que teve aí uma duração de 21 anos. Mas também o companheiro Walter se propôs aí também a falar sobre, não só sobre o golpe de ontem, mas também sobre os golpes de hoje. O historiador e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar, participou do evento e lembrou que viveu o período da ditadura, pois ele teve a família perseguida pelo regime militar e lembrou desse período conturbado. Ainda hoje tem gente que fala de Revolução de 64, né? Na minha opinião e na opinião de todos os historiadores que ligam Lé com Cré, aquilo não foi revolução coisa nenhuma. Quer dizer, a classe dominante continua a mesma, os latifundiários, os empresários, ninguém mudou de posição social, né? Nenhuma classe ascendeu ao poder, não houve nenhuma... Houve um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado, um pedaço do Estado brasileiro, as Forças Armadas, o sistema judiciário, uma maioria parlamentar, sim, agiu para derrubar quem dirigia outra parte do Estado, que era a presidência da República, o governo, né? E por que fizeram isso? Por que teve o golpe, né? Porque o governo da época, o governo João Goulart, né, estava envolvido num projeto de reforma de base. Queria fazer reforma agrária, reforma do sistema educacional, reforma do sistema financeiro, queria fazer mudanças no Brasil que prejudicavam os interesses das elites brasileiras.
E como aconteceu inúmeras vezes na história do Brasil, essas elites fizeram de tudo para derrotar o governo e, quando não foi possível derrotá-lo, derrubá-lo, né? Através de um golpe de Estado. Para Pomar, o mau exemplo da ditadura permanece na sociedade brasileira até hoje. E é preciso mudar a forma de pensar e agir para combater esse pensamento. Disposição de mudar as instituições, mudar a estrutura social, mudar a relação com os Estados Unidos e disposição de punir, julgar, condenar quem cometeu o crime. Porque o efeito prático, eu queria encerrar com isso, o efeito prático, por exemplo, de não ter punido quem torturou, quem assassinou, quem desapareceu corpos na época da ditadura, é que ainda hoje as polícias continuam fazendo isso com o povo comum. É esse o efeito prático, porque se o mau exemplo vem de cima, por que o cara lá embaixo vai fazer diferente? Olha, e a vereadora Guida Calisto salientou que a Câmara de Campinas é um local justamente para esse tipo de debate, para construir pluralidade de ideias. E esse debate, de acordo com ela, pode construir um país melhor. A gente garantir que um espaço como esse da TV Câmara, da Câmara Municipal, enfim, tenham debates que possam refletir os múltiplos pensamentos que compõem a sociedade. Então, agradecer aí o Walter mais uma vez pela bela explanação, pela aula aqui dada. Quem quiser assistir depois, é só acessar aí as redes sociais, inclusive tem um site, né, guida.net.br, nosso site. Também fica ali armazenado esse vídeo aqui dessa excelente aula. Olha, e a gente tem também o youtube.com/TV Câmara Campinas, que você pode acompanhar esse debate público na íntegra, e ainda no facebook.com/TV Câmara Campinas. Gabriel, a gente tem muita notícia do Legislativo, mas eu volto daqui a pouquinho para contar mais ações aqui da Câmara de Vereadores. Combinado, então, a gente faz uma pausa nas notícias do Legislativo, você volta daqui a pouco com mais informações. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios de volta. A gente fez essa pausa aí para poder respirar também. Então, seja bem-vinda, boa tarde. E a gente continua falando, então, sobre as notícias que acontecem aqui na Câmara de Campinas e também repercutindo os projetos de lei. Isso mesmo, porque apesar da pandemia, toda a tramitação e trabalho da Câmara Municipal de Campinas continua, mesmo com a fase vermelha. E agora, olha, o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, é autor de um projeto de lei complementar que busca ajudar empresários que têm estabelecimento fixo e pagam taxas de alvará nesses tempos de pandemia. A ideia é estender o prazo para os alvarás vencidos. Acompanhe. O projeto de lei complementar do presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, prorroga as datas de vencimento dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos afetados pela pandemia de Covid-19. A matéria atende diretamente bares, restaurantes, academias, clubes sociais e igrejas e templos religiosos que estão impedidos de funcionar normalmente em decorrência das medidas sanitárias do Plano São Paulo. Essa prorrogação seria no mínimo de 1 ano, prorrogáveis por quanto tempo durar a pandemia. Aí essa pessoa terá o prazo de 1 ano, ok? Para renovar esse alvará. O alvará de funcionamento é um documento emitido pela Prefeitura Municipal ou por demais órgãos governamentais que atesta que aquela empresa está autorizada a funcionar naquele endereço estabelecido, seguindo todas as normas regidas pelo município. Sempre que uma empresa é aberta, o alvará tem que ser pago e depois renovado, mediante valores que variam de acordo com cada estabelecimento. Um restaurante como esse, localizado no Cambuí, aqui em Campinas, mesmo fechado para consumo local, teve um prejuízo de quase R$4 mil em plena pandemia. O restaurante é do José Ferreira Júnior, um dos diretores da Abrazel de Campinas, que teve a iniciativa de levar a demanda ao vereador. Todo esse valor de quase R$4 mil
foi pago em janeiro para renovar o alvará, mesmo com o faturamento severamente afetado pela baixa no atendimento, hoje só por delivery. No final de fevereiro, nós já tínhamos protocolado junto à Prefeitura Municipal de Campinas a possibilidade de isenção de algumas taxas, como IPTU, isenção de cobrança de taxa de água, isenção de taxa de publicidade e também essas taxas como o alvará, por exemplo, que tem um valor significativo que impacta os nossos caixa. E nós fechados no momento fica muito difícil. Não é só o valor, é a mão de obra que dá também. Todas as tratativas que você tem que ter em plena pandemia de chamar vir o corpo de bombeiros, vir o pessoal do engenheiro para fazer o laudo de estabilidade. Tem toda uma burocracia aí que está envolvida na obtenção do alvará. Burocracia essa que, segundo o presidente da Câmara, acaba esbarrando em outro problema para os empresários. O que acontece normalmente é o seguinte, ele é notificado para fazer a renovação do seu alvará, só que ele só pode ir na prefeitura através de um agendamento. E como a prefeitura está com o seu quadro reduzido nesse momento, a coisa é muito morosa e fica demorando. E muitas vezes a pessoa perde muito tempo lá quando é recebido. 30% está trabalhando presencialmente e aí fica prejudicado as pessoas que procuram e só com agendamento é que eles são recebidos. Então, eu estou solicitando essa prorrogação de prazo por conta da pandemia e por conta da morosidade que está tendo no serviço público da Prefeitura Municipal. Por determinação exigida pelo parágrafo único do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, esse tipo de processo deve permanecer em pauta por 30 dias a partir do dia do protocolo para recebimento de emendas de iniciativa dos vereadores ou da população. Eu espero que os vereadores se sensibilizem, com a situação que nós estamos vivendo. Eu acredito que todos eles sabem, já estão cansados, de saber da pandemia que assola a nossa cidade. E eu espero que, prorrogado esse prazo, esses estabelecimentos não sejam multados. Nosso setor é um setor que mais impactado está, não tenho dúvida que é o setor que mais contribui para a sociedade nessa pandemia. É um setor que ficou por 141 dias fechados o ano passado, reabriu com muitas restrições, com redução de ocupação, com redução de horário, com impossibilidade de vender bebida alcoólica após as 20 horas. Então, é um setor que vem sofrendo há muito tempo e agora estamos fechados novamente. Então, é um setor que está devastado. Essa notícia, e não só essa, nós precisamos de outras notícias, que o poder público olhe para o nosso setor e nos tire essas obrigações que só prejudicam a nossa retomada, prejudica na retomada dos empregos e que a sociedade tanto precisa. Minabreu, agora a gente fala sobre o novo Centro de Educação Infantil, na cidade de Campinas. É verdade, a unidade foi entregue nesta quinta-feira no Jardim Nova Europa e contou com uma homenagem especial. Ela leva o nome de uma mulher e o nome foi dado aqui por um projeto da Câmara Municipal de Campinas. Uma unidade de ensino que leva o nome de uma mulher que fez a diferença em Campinas. Maria de Lourdes Vieira da Silva nasceu na cidade de Redenção, no Ceará, e veio para Campinas em 1973. Aqui, cuidava das crianças que moravam no Jardim Nova Europa e dos seus 8 filhos, sendo um deles o vereador Permínio Monteiro. Depois de 3 anos dela falecida, isso daqui é uma justa homenagem para uma mulher que veio do Nordeste, cearense, e esteve aqui em Campinas, foi um dos primeiros lugares onde a gente veio morar, aqui no Nova Europa. Tinha apenas 5 casas na época e depois foi aumentando as vizinhas e elas precisavam trabalhar, fazer faxina. E como minha mãe tinha já muitas crianças, e ela acolhia essas crianças das vizinhas, cuidava para as mulheres ir trabalhar, acrescentar suas rendas aí com a sua família. Então ela sempre teve essa vontade, e esse carinho com as crianças, com os vizinhos, para cuidar de todo mundo. Eu sempre disse que ela sempre foi uma mãezona, foi uma avó e foi bisavó. Tem
19, mais de 20 netos hoje, tem bisnetos. E deixou um legado. E isso daqui é uma justa homenagem para uma pessoa que sempre viveu para as pessoas, sempre ajudou. E tenho certeza que lá em cima ela vai estar muito feliz recebendo essa homenagem. A ideia de homenagear a mãe do vereador partiu do próprio Poder Legislativo. No ano passado, a mesa da Câmara protocolou um projeto que foi aprovado e virou lei no dia 22 de outubro. Agora, o Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Vieira da Silva é o novo ponto de encontro das crianças do Nova Europa. Com um investimento de R$1,5 milhão, o espaço conta com 9 salas de aula, banheiro adaptado para bebês, refeitório, pátio interno coberto e uma ampla área para brincadeiras. A entrega faz parte de um pacote de 3 creches que serão entregues dentro do plano de 100 dias do governo. Essa foi construída e as outras 2 nós reformamos. E é esse compromisso que a cidade de Campinas tem, que a nossa gestão tem, de reduzir e zerar a fila de espera para crianças de 0 a 5 anos. Vai ser uma creche com um acolhimento especial, é uma obra totalmente nova, é uma obra de primeiro mundo, eu costumo dizer. E as pessoas que vão trabalhar aqui vão estar muito capacitadas. E eu, na qualidade de vereador, eu tenho a prerrogativa de estar fiscalizando sempre, que isso é uma coisa comum no meu mandato, que eu estou sempre buscando fiscalizar o Poder Executivo e fiscalizar a creche, as creches, as escolas infantis, as escolas de adulto, dos jovens. É o nosso papel como vereador. E agora vamos falar de reuniões aqui na Câmara. Desta vez é o trabalho da Comissão de Estudos que analisa o desenvolvimento ali na região do Campo Grande e que nesta semana tratou justamente da questão de renda e trabalho ali. O secretário de Trabalho e Renda, chamado Gustavo de Tella, falou justamente de uma parceria do Sebrae que vai contemplar o distrito. Que a gente conseguiu que o Sebrae ele vai montar um posto, na realidade ele vai montar 3 postos em Campinas e um vai ser no Campo Grande. A intenção lá é fazer uma busca ativa das empresas e oferecer para elas cursos presenciais. A princípio a gente vai tentar, se não por causa da pandemia a gente provavelmente vai ter que aguardar um pouco, né? Mas a nossa grande foco lá, além dessa busca ativa das empresas, ter um cadastro das empresas, vão haver esses cursos. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico falou dos esforços do município para trazer crédito para empresários da cidade, o que vai beneficiar os empresários daquela região também. De fato, a nossa secretaria aqui, junto com a Secretaria de Finanças, nós estamos trabalhando nesse projeto, enquanto que a Secretaria de Trabalho e Renda, né, eu tenho participado junto com o secretário Gustavo, estamos trabalhando também na questão do Banco do Povo. Por quê? Porque hoje a gente tem uma inadimplência no Banco do Povo que está em 12,3%. E quando o município atinge mais de 10%, é cortado o crédito. Então, desde o ano passado, não se empresta nada no Banco do Povo aqui em Campinas. Enquanto que você vê em outras cidades, conseguiram emprestar muito mais do que Campinas emprestou. Olha, a comissão do Distrito do Campo Grande atua justamente para analisar o desenvolvimento naquela região e é presidida pelo vereador Cecílio Santos. Nós estamos lutando para que a cidade tenha desenvolvimento. Claro, como disse o Pio, a emergência é agora, precisamos socorrer aqueles que precisam agora, mas também a gente precisa olhar para o médio prazo e para o longo prazo. É isso que a gente quer fazer com a nossa comissão, pensando o planejamento e o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. O
Os trabalhos da comissão seguem até junho e fazem parte, além do vereador Cecílio Santos, os vereadores Paulo Búfalo, Gustavo Peta, Carlinhos Camelô e Débora Palermo. Agora é o trabalho de uma comissão permanente que na última quarta-feira falou aí com os médicos da Rede Municipal de Saúde a respeito da hospitalização em Campinas e do enfrentamento à Covid-19. Essa doença, ela está nos ensinando, a cada dia nós aprendemos mais. Então, se nós nos reportarmos à população pública que nos assiste, vai lembrar que no início dessa pandemia, e o Pedro, a Mariana aqui estavam, as orientações eram que só procurasse o hospital quando tivesse algum quadro respiratório importante, ou seja, tivesse com falta de ar. Hoje já se sabe, que quanto antes a pessoa estiver ali numa oxigenoterapia, então esse é uma ação, ou essa é uma intervenção dentro do hospital, uma terapia de suporte, a oxigenoterapia, ela é sim importante, traz bons resultados para a pessoa que está acometida do Covid. Viu-se depois que algumas pessoas, nos quadros graves, os quadros respiratórios graves, e que o pulmão estava comprometido, o corticoide, a dexametasona, enfim, o corticoide que era a opção do médico ali no intensivista, ele trazia uma melhora do quadro, ele dava um suporte à vida dessa pessoa. Quadros de trombose que poderiam ser prevenidos com o uso de anticoagulantes, então, e posteriormente, os quadros de embolia que poderiam levar à morte também, mesmo o paciente tendo curado da Covid. Então, esses são medicamentos comprovados, que têm comprovação científica. O presidente da rede, Mário Gatti, afirmou nesta reunião que Campinas teve uma redução no número de atendimentos de sintomáticos da Covid-19, mas salientou que o número de mortes dentro dos hospitais ainda é muito alto. O nosso número de mortes em UTI ultrapassa 50%, como aqui descrito no estado. Foi feito no estudo de óbitos dos doentes entubados ou que passaram por UTI. Quando nós discutimos a sala de situação, que é uma reunião semanal feita em conjunto com toda a Secretaria de Saúde, nós falamos em torno de 2/3 dos pacientes, talvez um pouquinho menos, mas com certeza em torno de 60%, entre 50% e 60% ocorre. Nas próximas semanas, o que nós vamos fazer? Sinceramente, nós temos que monitorar semana a semana. A gente precisa tomar o cuidado de não cair na tentação de se entusiasmar com a diminuição da chegada de pacientes às nossas portas, UBS, pré-hospitalar e hospitalar, e começar a liberar todas as atividades. Mas uma coisa é a gente pensar em fazer isso com muito comedimento, e a outra é o povo entender que já chegou nessa situação. Então, até a maneira de nós nos comunicarmos com a população precisa ser cuidadosa, porque um eventual entendimento que nós estamos muito otimistas pode predispor a uma liberação geral, se é que eu posso usar esse termo. Então, até esse cuidado a gente tem que tomar, mas, sinceramente, nós temos que ir monitorando passo a passo e, por lei, até nós temos que nos guiar também pelos passos dados pelo Estado de São Paulo. Então, a gente precisa ir par e passo e monitorando e tomando extremo cuidado com a liberalização, mas sofrendo uma pressão brutal por parte da população, que às vezes foge um pouco do que é científico e o que é pressão pura e simples por sobrevivência, eu falaria isso. A reunião completa está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas ou no facebook.com/TV Câmara Campinas. Gabriel, é a Câmara de Campinas acompanhando todas as vertentes no que diz respeito à pandemia da Covid-19. Exatamente, sempre com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo de forma completa, né? Hoje até dividimos em duas partes as notícias da Metrópole de Campinas. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira e um ótimo fim de semana para você também aí de casa.